Uma vez, boa tarde a todos. Obrigado, professor Jonathan, pela oportunidade, professor Lívio. Bom, e a todos os colegas, especialmente ao meu grupo, que conversamos bastante e eu pude aprender muito com cada um de vocês. Bom, o tema escolhido aqui é um aspecto realmente trabalhista dentro da Amazon Flex, e o intuito principal do meu trabalho. Por que me chamou a atenção escolher esse tema? Porque são novas situações que estão aparecendo e realmente isso faz com que a gente busque informações para que a gente possa dar uma solução naquilo que é efetivamente apresentado, tá? Qual que é a estrutura do artigo que foi feito? Basicamente, no primeiro momento eu falo sobre a sociedade, que ela está em mudança de forma muito rápida. Zygmunt Bauman, enfim, toda a sociedade líquida, essa mudança absurda que todos nós estamos passando, e essas novas formas de contratação. Aí eu vou diretamente para a parasubordinação. A parasubordinação na Itália nada mais é do que o que existe entre emprego e autônomo. Na Itália foi criado uma criatura que se chama parasubordinação, que não é empregado, mas também não é trabalhador, mas presta serviços, como é o caso da Amazon Flex, porém tem direitos mínimos garantidos para a sua sobrevivência. Isso do ponto de vista da Itália. Aí eu sou obrigado a me socorrer à relação de trabalho e emprego, já falado aqui pela Luciana, pelo Diogo e pelo Anderson, e eu sou obrigado a dividir aqui entre trabalho e emprego, e aqui dentro desse referencial teórico cito alguns doutrinadores, Maurício Godinho, Veloso Arimateia, cito também Alice Monteiro de Barros e vou nessa linha. Na sequência eu falo do autônomo, porque hoje o Brasil, quando não há relação de emprego, diz o quê? Que ele é autônomo, ponto final. Então existe essa grande discussão. Então nós estamos diante disso. O Amazon Flex, diante de tudo isso que foi feito, essa logística de entrega, ele é considerado um empregado ou um trabalhador? Já batido aqui pelos colegas, sim, é uma relação de trabalho. Aí nós tentamos juntar os dois, de uma forma muito empírica. Esse é o nosso objetivo. Juntando os dois, a parasubordinação e o autônomo, para que a gente possa dar pelo menos uma questão prática e uma solução. E aí não tem como não lembrar de Guimarães Rosa, em que me bateu muito nesse ponto enquanto eu estava fazendo esse artigo, em que Guimarães Rosa fala: eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Muita coisa importante, ainda falta o nome. E para essa relação de trabalho, realmente nós não temos um nome, nem nos Estados Unidos, e muito menos no Brasil, porque eu pude verificar e entrei em contato com uma pessoa que chama Roger Vieira. Ele é um brasileiro, que está na Califórnia. Ele trabalha para a Amazon Flex. E é uma figura, né? Uma pessoa muito engraçada, enfim. E ele ganha realmente esse valor que a Luciana comentou, 18 a 25 dólares por hora. Realmente isso é fato, são o que eles recebem. Mas dentro dessa logística, não existe regulamentação lá para eles também. Ou seja, agora para o Brasil, essas relações de trabalho cada vez mais estão adotando os princípios do neoliberalismo. Então nós estamos verificando isso, a própria reforma trabalhista nos trouxe isso em 2017, né? Bom, e trazendo um pouquinho, já foi falado muito aqui pela Amazon Flex, mas é uma nova forma de contratação. E diante dessa nova forma de contratação, nessa economia flexível que nós estamos vivendo, a economia freelance, como diz o próprio título do artigo, que é Gig Economy. Bom, aí eu parto e eu fecho aqui com a seguinte conclusão. Eu cito a arbitragem, e eu fiquei muito contente porque eu pude verificar que o professor Jonas é um entusiasta da arbitragem. Inclusive o seu primeiro artigo científico foi arbitragem do direito público. Eu não vi, professor, o ano, né, do artigo, né, só esse detalhe que eu não vi, mas a arbitragem, sem dúvida nenhuma, é que eu não iria entregar a idade, entendeu, professor? Né? Era só isso. O senhor comentou na última live, achei muito boa observação do senhor. Então, o que acontece? A arbitragem, ela é a melhor solução do conflito para essa situação. E aqui eu quero fazer mais uma vez menção ao professor Jonas e ao meu orientador Elias, pela indicação desse livro aqui, O Acesso à Justiça, que na página 18, só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, uma ação que custa 100 dólares, para o Estado ela custa 150. Trazendo isso para o Brasil, foi dados do CNJ, tá no artigo, dados do CNJ, foi direcionado o valor de 20 bilhões para a justiça. Opa, eu não sei se eu estou ainda aqui, sumiu para mim?
Estão me ouvindo? Tudo bem? Tá. Foi direcionado 100 bilhões para a Justiça do Trabalho, sendo que entre os acordos e as sentenças não totalizam 2 bi. Ou seja, se o Estado pagasse toda os débitos trabalhistas, ainda sobraria 18 bilhões para o Estado em si. O professor Jonathan, em uma determinada aula, citou isso de forma muito sutil, muito delicado, mas fomos atrás e buscamos, professor, e obrigado pelo ensinamento. Então, a arbitragem, sem dúvida nenhuma, é a primeira solução de conflito para a Amazon Flex, assim como para o Uber, 99 Táxi e assim vai. E fazendo uma relação muito breve, eu já estou aqui com 6 minutos, fazendo uma relação, um paralelo muito rápido com a cooperativa. Na década de 70, crise do petróleo, tivemos a criação da cooperativa. Uma vez criada a cooperativa, foi uma forma de desvincular da relação de emprego. Bom, qual foi o insucesso da cooperativa? Uma relação de emprego totalmente desconfigurada, não é? Uma relação de trabalho totalmente desconfigurada. Será que não seria o melhor caminho para a Amazon Flex, para o Uber, para o 99 Táxi, para o Cabify, quando existia aqui no Brasil, o caminho do meio? Em outras palavras, criarmos, como na Itália, uma parasubordinação, um direito mínimo para que possa ficar assegurado valores para esse determinado trabalhador, para que ele tenha sua subsistência depois de uma determinada quantidade de entrega ocorrida, e assim ele tem uma garantia, no mínimo, mensal. E para fecharmos aqui, gosto muito de citar sempre uma frase ao final das nossas apresentações, e eu cito exatamente uma hoje de Buda, né? Que é muito bom, obviamente, toda essa discussão, esse conflito que nós estamos vendo, mas esse conflito não está entre o bem e o mal, mas está entre o conhecimento e a ignorância. Então, que o conhecimento prevaleça e que a gente consiga encontrar a melhor solução para isso, sem dúvida nenhuma. Poderia falar muito mais, professor, mas diante do tempo, eu sei que está muito